Beleza, galera? Hoje é dia 2 de novembro de 2019 e hoje é o dia em que é comemorado o Dia de Finados. E é um assunto que incomoda muita gente, a relação da morte, principalmente hoje em dia. E isso não é de hoje, isso acontece desde os tempos antigos. E eu queria nesse vídeo trazer um conforto para você aí que estiver me assistindo, que porventura esteja sofrendo na data de hoje por ter perdido algum parente, algum amigo, alguma pessoa próxima de você e tá com aquela tristeza braba. Então que sirva de consolo esse vídeo para você aqui. Uma coisa importante que é bom a gente dizer também, conforme a vida vai passando, vai ter uma hora que a gente começa a perder muita gente. Perder muitos parentes mais velhos do que nós, muitos amigos, e é a sequência natural da vida. E é importante nós analisarmos que isso, como eu já disse, não é de hoje. Lá na epístola de 2 Tessalonicenses, quando Paulo escreveu essa epístola, aliás, 1 Tessalonicenses, quando ele escreveu essa epístola para os irmãos de Tessalônica, que foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, e aí ele já não estava lá e ele pediu para que Timóteo fosse lá na igreja e trouxesse algumas notícias do que havia ocorrido, do que estava acontecendo por lá. E ele percebeu que os irmãos de lá estavam muito preocupados com a relação aos cristãos que estavam morrendo. E nessa epístola ele tenta alertá-los contra duas coisas importantes. Primeira, que os mortos não serão prejudicados em detrimento aos vivos, se porventura Jesus voltar antes, que era uma doutrina que estava predominando naquela região. Inclusive um livro apócrifo chamado 2 Esdras fala a respeito disso, que se Jesus voltasse, os que estivessem vivos seriam beneficiados em detrimento aos que já morreram. E a questão da ressurreição em si, que era um assunto delicado, porque a Tessalônica era uma cidade grega e tinha influência da filosofia grega, na qual falar em ressurreição de mortos era uma coisa absurda. Os gregos não acreditavam nisso. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra por gentileza em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler aqui do versículo 13 ao 18. Vai dizer assim a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então percebam as palavras de consolo que está sendo dada aqui. Primeiro, que quem tivesse vivo não seria beneficiado em detrimento aos que já morreram. E segundo, que Jesus vai voltar. Esse é o maior consolo que podemos ter nessa vida. Por todas as dificuldades em que passamos aqui, por todos os sofrimentos, isso é passageiro. Uma hora nós nos encontraremos com Jesus. E para os que têm Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida, vai ser uma coisa maravilhosa. Como ele mesmo diz aqui, Jesus voltará acompanhado dos que já morreram, dos cristãos que já morreram, dos salvos, com os anjos, os arcanjos, e nós, os que estivermos vivos ou os que já faleceram, vão ressuscitar, receberão a sua alma no seu corpo, terão um corpo renovado. Nós, se estivermos vivos, teremos o nosso corpo também renovado e subiremos para o encontro de Jesus Cristo aí para toda a eternidade. Então que esse vídeo sirva de consolo para você, sabendo que todo sofrimento será passageiro, e que também sirva de alerta para você, que você abra o seu coração, que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e aí sim você possa se encontrar com Ele quando Ele voltar ou quando você for de encontro a Ele. Forte abraço e até a próxima.